Gente, 42 minutos, vamos firme aqui para a gente tentar cumprir essas metas aqui. Exames. Quais exames que eu posso fazer para diagnosticar Meniere? Primeira coisa, tem que ter muito em mente, o diagnóstico ele é clínico. Como assim? É a entrevista médica, o jeitão que a doença se manifesta em você, essas características clínicas da tríade e a exclusão de outras doenças que faz com que o diagnóstico seja afirmado. Então, para eu ter uma doença de Meniere possível / provável, eu tenho que ter crise de vertigem que duram mais de 20 minutos, se tiver fenômeno auditivo aumenta mais ainda, é uma dica a mais. Eu posso ter como parâmetro alteração de audiometria, de audição, mostrando que existe uma perda auditiva típica, né? Existe um jeito típico da perda de audição se manifestar na doença de Meniere. E eu tenho que ter zumbido, fenômeno auditivo, enfim, isso basta e perda auditiva, né, também na queixa da pessoa, isso basta para eu já ter o diagnóstico clínico da doença de Meniere, tá? Então, eu não preciso de um exame que corrobore, eu preciso de clinicamente uma entidade que fale a favor de ser doença de Meniere e a exclusão de outras causas através da entrevista médica e do exame neurológico e de alguns exames complementares. Agora, quais exames complementares que eu poderia pedir especificamente para Meniere? A audiometria sempre vai ter que ter, inclusive pessoas com Meniere vai ter que fazer uma audiometria por ano para acompanhar a perda auditiva. Normalmente eu tenho uma perda de audição nas altas frequências de caráter flutuante. Então, no começo, perde, ganha, durante a crise está pior, depois está melhor, e ao longo dos anos vai tendo um declínio progressivo, tá? Então, um caráter flutuante da perda auditiva no começo da doença, e depois um caráter mais evolutivo, mais progressivo e mais global em todas as frequências, tá? Falei Medicaid aqui, esquece disso. Perde a audição. Existe imagem e ressonância para diagnosticar doença de Meniere? Existe uma ressonância onde eu posso tentar captar a hipertensão endolinfática dentro do labirinto, mas não é um exame lá muito fidedigno. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção. Se a ressonância vier negativa, não descarta a Meniere. Não é uma ressonância qualquer, tá? É uma ressonância com protocolo para a doença de Meniere. Se essa ressonância vier negativa, esquece. Não serve para nada a informação. Não quer dizer que a pessoa não tem. Você ignora o exame. Se a ressonância vier positiva e tiver uma clínica compatível, reforça o diagnóstico, tá? Se a ressonância também vier positivo, mas não tiver nada a ver com doença de Meniere, o jeito que a doença se manifesta, você também não vai relevar. Por isso que a gente fala que o exame tem que ser pedido, né, pessoa por pessoa, caso a caso, de uma forma sensata e racional. Você não vai sair fazendo teste à torto e direito por aí. Às vezes está lá, a ressonância flagrou naquele momento um pouquinho de hipertensão lá do seu labirinto, mas não necessariamente você tinha doença de Meniere, foi um acaso. E existe um exame chamado eletrococleografia, que basicamente é um exame que vai lá medir a pressão da endolinfa da água dentro do labirinto, que é um exame também bem agressivo, ele é um pouco invasivo, doloroso, desconfortável, e que, de novo, se vier negativo, você ignora, não serve para nada. E se vier positivo, com o contexto clínico, ele pode ter um significado. Então, tanto a ressonância quanto a eletrococleografia tem uma chance gigante de vir negativo. Logo, é um exame que a gente não costuma usar, a não ser que a gente tenha dúvida diagnóstica, tá? Então, não é usual eu precisar pedir ressonância com o protocolo Meniere e eletrococleografia pro diagnóstico. Inclusive, tem muita gente que eu atendo com doença de Meniere de livro com eletrocócleo negativa, que alguém pediu no meio do caminho às cegas, veio negativo, e então não é Meniere. Negativo você ignora, ou seja, não era nem para ter pedido no começo, porque se eu peço o exame de forma irracional, eu posso piorar o raciocínio lógico diagnóstico ao invés de ajudar. Então, isso a gente explica para os residentes, né, de neurologia, por exemplo, né, e os estudantes de medicina. Só peço um exame se ele for complementar, se ele for ajudar na sua linha de raciocínio. Pedir exame às cegas vai te confundir mais ao invés de ajudar. Então, quantas e quantas pessoas eu já atendi com eletrocócleo negativo e um Meniere de livro? Então, esquece de exame, só vai pedir se o especialista em tontura achar necessário e vai ser interpretado dentro de um contexto bem específico, tá? Então, esses são os principais exames.
a audiometria, que todos terão que ter, a eletrocócleo e a ressonância com protocolo Menier, que no geral não preciso pedir. Existe o otoneurológico com a prova calórica, né, o exame clássico lá de ver os movimentos dos olhos para buscar nistagmo, e também para testar a função do labirinto dos dois lados e do nervo. No geral, não preciso desse exame, no geral ele vem normal, porque entre uma crise e outra não tem alteração, não tem nistagmo, e pode ter um déficit de um lado, né, do lado acometido, pode ser que aquele lado esteja funcionando um pouquinho menos na prova calórica, quando eu jogo ar quente ou água quente lá nos dois ouvidos e faço a comparação. Ou no VRIT, que é um exame que filma o reflexo do olho com o labirinto, que dá a mesma informação da prova calórica. Ou seja, eu posso ter uma alteração de prova calórica, eu posso ter uma alteração de VRIT. E aí, quantas e quantas pessoas me mandam aqui no Insta a seguinte dúvida: ah, fiz um autoneurológico e deu hipofunção à esquerda, o que significa? Ou, fiz um exame autoneurológico, deu hiperreflexia à direita, o que significa? Não significa nada se não encaixado num contexto muito pessoal, individualizado para você. Então, eu falar que eu tenho uma hipofunção labiríntica à esquerda, quer dizer que do meu lado esquerdo eu posso ter alguma doença no labirinto, que são 7, ou alguma doença no nervo, que são 4. Então, eu tenho aqui de cara 11 possibilidades para aquele laudo. Vai ajudar? Nada. Eu só vou saber exatamente o porquê daquela hipofunção quando eu analiso o seu caso, particularmente ele, de uma forma pormenorizada. Por isso, de novo, exames pedidos às cegas não é uma boa ideia. Às vezes o autoneurológico é um fator a mais de confusão e não de auxílio diagnóstico. Então, a gente pede especialista em tontura quando realmente é necessário, tá? Então, a hiperreflexia do lado de nada, significa nada se eu não encaixar no seu contexto. Então, respondendo você que sempre me perguntou o que é uma hipofunção vestibular à esquerda no autoneurológico, não sei. Tem 11 possibilidades, pelo menos, para cada um vai significar uma coisa. Para não falar dos falsos positivos, né, dos exames mal feitos, para não falar da migrânia vestibular que altera também, às vezes, o autoneurológico se a pessoa estava em crise, para não falar de doenças centrais que alteram o autoneurológico, às vezes o operador, o laudador não consegue, né, entender o contexto e dar o laudo como algo periférico. Então, esquece de exame de labirintite às cegas, tá? Só vai fazer se o especialista pedir, senão você está perdendo tempo, dinheiro e energia numa coisa que não vai ajudar, talvez, no seu caso. Muitas vezes me perguntam, né, doutor, me dá aí uma lista de exames que eu vou fazer antes de passar com você. Esquece, gastar dinheiro e tempo à toa, e na maior parte das vezes a gente nem precisa de exame, tá? Muitas vezes, assim, o diagnóstico é esse, tá nítido, tá claro, acabou. Às vezes pede lá um ou outro exame para, não para confirmar, mas para descartar alguma outra hipótese que poderia estar se passando. A doença de Menier mesmo, né, no geral, exame, né, o jeito da doença, atendimento clínico e audiometria, ponto, basta, na maior parte das vezes, para diagnosticar. Algumas vezes, quando tem alguma coisa para o médico suspeitar, ele acaba pedindo uma ressonância não para comprovar o Menier, mas para descartar outras doenças que poderiam se passar por Menier, mimetizar, pede vários exames de sangue para ver a parte metabólica, né, para saber se tem algum influenciador na doença, e a audiometria para ver como está a audição.